Há 100 anos aconteceu a mesma coisa e nós não aprendemos a lição. Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. O que estamos vivendo atualmente já foi vivido há 100 anos. Em 1918, quase no fim da Primeira Guerra Mundial, uma estranha gripe apareceu e infectou todo o mundo. No início, os governos não deram a devida importância. Muitos quiseram minimizar a gravidade dessa gripe, não mostrando a real situação dos infectados e falecidos. Sua propagação foi muito rápida. Em menos de um mês, o mundo havia se infectado por esse vírus. Há 100 anos, a gripe espanhola devastou o mundo, mas lamentavelmente, pelo jeito, não aprendemos lição alguma. Você acredita que até hoje não se sabe de fato a origem dessa gripe? A origem da gripe espanhola ainda permanece um mistério. Existem duas teorias que sugerem que ela pode ter surgido na China ou nos Estados Unidos, mas não há provas que possam confirmar em qual dos dois lugares ela tenha de fato aparecido pela primeira vez. O que se sabe é que provavelmente a gripe espanhola foi uma mutação do vírus influenza, que passou de aves para os seres humanos. Além disso, sabemos que os primeiros casos que se tem conhecimento aconteceram nos Estados Unidos e também na China. Se a gripe espanhola surgiu ou nos Estados Unidos ou na China, por que a chamamos de gripe espanhola? O termo espanhola não faz referência à suposta origem da doença, mas sim ao fato de que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias dela pelo mundo. A explicação para isso tem relação direta com a Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola afetou todos os continentes do mundo e teve um impacto muito grande nos países que lutavam na Primeira Guerra Mundial. Por conta desse conflito, era necessário que as informações da doença fossem escondidas de forma a não prejudicar o moral dos soldados, não criar pânico na população e nem passar a imagem de fraqueza para o adversário. Assim, as notícias dessa gripe letal eram censuradas em grande parte dos países europeus. A Espanha, no entanto, não participava da guerra e sua imprensa tinha liberdade para falar da doença. Isso fez com que a cobertura espanhola ficasse conhecida no mundo e a pandemia passou a ser nomeada como gripe espanhola. Os sintomas da gripe espanhola eram febre alta, dor de ouvido, cansaço corporal, diarreia, vômito, dificuldade para respirar e até hemorragia nasal. Os meios de comunicação espanhola informavam as medidas adequadas que deviam ser tomadas para deter a expansão dessa pandemia. Um dos cuidados era a lavagem das mãos e o uso obrigatório de máscaras. Alguns jornais publicavam falsas informações sobre remédios caseiros que podiam combater o vírus. O governo espanhol teve que cancelar grandes eventos, suspender as aulas das escolas e começar uma limpeza minuciosa em teatros, circos, empresas e locais públicos. A gripe espanhola foi uma das piores pandemias da história da humanidade. Mostrou-se como uma doença com grande capacidade de contágio e altamente letal. Ao todo, os especialistas do assunto apontam que a quantidade mínima de pessoas que morreram de gripe espanhola entre 1918 e 1919 tenha sido de 50 milhões. Mas algumas estatísticas elevam esse total para até 100 milhões de pessoas. Um dos locais mais afetados foi a Índia, que registrou no mínimo 18 milhões de mortos. No Brasil, foi registrado oficialmente o total de 35 mil mortos. Naquela época, a informação era escassa em alguns países. Mas agora, em 2020, as notícias nos chegam rapidamente. O coronavírus é uma pandemia que, por causa da irresponsabilidade e do pouco caso de muitos governos, ocasionou uma propagação rápida e massiva. O coronavírus já infectou mais de 72 milhões de pessoas em todo o mundo. O número de mortos por Covid-19 no mundo ultrapassou 1.600.000. Apesar do anúncio de vacinas prestes a serem liberadas e distribuídas, a vacinação em massa é um processo lento e demorado. A pandemia do novo coronavírus no Brasil ainda não dá sinais de que está próxima de terminar. E o que vemos são pessoas alheias ao avanço do contágio em boa parte do país. Sobretudo, jovens, que estão desafiando as limitações impostas ao funcionamento de bares e outros estabelecimentos, além de se aglomerarem em festas clandestinas. E com a aproximação das festas de fim de ano, a preocupação aumenta. Sabemos que no Natal e no Réveillon as pessoas gostam de confraternizar. E o que precisamos é continuar conscientes, atentos e mantendo as medidas preventivas, para tentar, dessa forma, diminuir os riscos e minimizar as chances de transmissão. O coronavírus continua se espalhando e a manutenção dos cuidados é um fator decisivo para evitar um aumento no ritmo de transmissão e de mortes.